E se eu te dissesse que ficar rico não tem nada a ver com sorte, talento ou, sei lá, estar no lugar certo na hora certa? E se for, na verdade, uma ciência exata, com leis tão previsíveis quanto as da matemática? Pois é, essa é a ideia super ousada de Wallace de Wallace. A proposta é que existe um jeito bem específico de pensar e de agir que faz a riqueza ser não só possível, mas quase uma consequência inevitável. Vamos mergulhar em como essa ciência funciona. Sabe aquela dúvida que paira na cabeça de muita gente? Será que o jogo já está com as cartas marcadas? A ideia de que as oportunidades são um recurso limitado, sabe? Controlado por um grupinho, é talvez a maior barreira que impede a prosperidade. Mas, e se essa ideia estiver completamente errada na sua base? A ciência de ficar rico começa justamente por quebrar essa mentalidade de escassez. Olha, essa é uma frase de impacto, né? Pode soar até um pouco forte, mas a ideia por trás é bem simples. Para a gente conseguir explorar nosso potencial ao máximo, seja na arte, na ciência, nos estudos, a gente precisa de recursos. Pensa bem, livros, viagens, saúde, tempo, tudo isso custa dinheiro. Então, nessa visão, buscar a riqueza não é sobre ganância, mas sim sobre buscar a liberdade para viver uma vida completa, de verdade. É aqui que acontece a grande virada de chave. É preciso abandonar aquele mapa mental de um mundo com recursos limitados, onde para um ganhar, o outro tem que perder. A proposta é usar uma bússola nova, uma que aponta para o universo de abundância, onde a riqueza não é tirada de alguém, mas sim criada, criada a partir de uma fonte original e infinita. E aqui está o motor dessa ciência toda, a tal da substância pensante. Tenta imaginar como se fosse uma argila cósmica, sabe? Uma matéria inteligente, sem forma, que preenche todo o universo. O ponto central é que essa argila é moldável e ela responde à força do pensamento, assumindo a forma da imagem que a gente imprime nela. É basicamente a matéria-prima de tudo que existe e de tudo que ainda pode existir. E isso nos leva a dois jeitos de operar no mundo. De um lado, tem a mente competitiva. Ela enxerga o mundo como uma pizza de tamanho fixo. Para pegar uma fatia maior, alguém tem que ficar com uma menor. Isso gera conflito, gera medo. Do outro lado, tem a mente criativa. Ela entende que pode criar pizzas novas do zero. Ela não disputa, ela cria. Ela opera a partir da substância pensante, gerando valor sem tirar de ninguém. A grande sacada é parar de brigar pela fatia e começar a construir a própria pizzaria. Tá, mas como é que um simples pensamento pode moldar essa substância universal? O mecanismo por trás disso é fascinante. A ideia é pensar na mente não como algo fechado dentro do cérebro, mas como uma estação de transmissão, um tipo de imã invisível que está o tempo todo atraindo e repelindo a realidade ao nosso redor. Essa frase, que ficou famosa com William Walker Atkinson, é a pura essência da ideia. Pensamentos não são só uma fumacinha mental, sabe? De acordo com essa teoria, eles são impulsos de energia de verdade com uma frequência vibracional específica. É como um diapasão que vibra. Nossos pensamentos emitem ondas que interagem com todo o campo de energia à nossa volta. Então, o processo funciona em 3 etapas. Primeiro, a emissão. Todo pensamento que a gente sustenta envia uma vibração para o universo. Segundo, a atração. Essa vibração viaja por esse grande oceano da mente e atrai outras vibrações na mesma frequência. É a lei da ressonância em ação. E por último, a manifestação. Pessoas, oportunidades e recursos que vibram em harmonia com o nosso pensamento principal são atraídos para a nossa vida. Só que nem todo pensamento tem a mesma força. Um pensamento de dúvida, de medo, é como uma lâmpada fraca, com uma energia toda espalhada. Agora, um pensamento de fé, de propósito, esse é como um raio laser, focado, coerente e com um poder imenso. Por isso que cultivar uma mentalidade positiva não é pensamento mágico, é uma estratégia energética, totalmente deliberada. Certo. Entender os princípios é o primeiro passo. Mas e agora? Como a gente aplica isso de um jeito sistemático? Pois bem, existe uma fórmula mental bem precisa para sintonizar a mente com a frequência da criação. Vamos montar essa fórmula peça por peça. A fórmula tem 3 pilares. O primeiro é a visão. Ter uma imagem mental muito, muito clara do que se quer, não um desejo vago. O segundo é a fé, que aqui significa uma confiança absoluta de que essa visão já é real no plano invisível e está vindo na nossa direção. E o terceiro, a gratidão, que funciona como um catalisador, um acelerador de todo o processo. A gratidão, então, é a chave que abre a comunicação com o universo. É como sintonizar o rádio na frequência certa.
Quando a gente sente gratidão por algo que ainda não se manifestou, é como se estivéssemos dizendo para a substância pensante: olha, mensagem recebida, estou na sintonia certa e pronto para receber. Mas aqui vem um ponto fundamental, que separa quem sonha de quem realiza. O pensamento cria o molde, a forma, mas é a ação que preenche esse molde. Sabe aquele ditado, a fé sem obras é morta? É exatamente isso. A energia mental precisa de um veículo para se manifestar no mundo físico, e esse veículo é a ação eficiente. E ação eficiente não é sobre se matar de trabalhar, não. É sobre a qualidade e a intenção por trás de cada coisa que se faz. É estar totalmente presente, fazendo o melhor possível hoje e transformar cada pequena tarefa num sucesso. E talvez o princípio mais importante seja a lei do aumento. Entregar consistentemente mais valor em uso do que se recebe em dinheiro. É essa generosidade de valor que escancara as portas para a abundância. E todo o poder de ação está concentrado em um único momento, o agora. O passado já foi, o futuro ainda não existe. O único ponto em que o pensamento pode se conectar com a ação para criar resultados é no presente. Por isso, toda a nossa energia, todo o nosso foco tem que estar na ação que pode ser feita neste exato momento. E assim, o ciclo se fecha. A ciência nos propõe uma estrutura muito poderosa. O pensamento direciona a energia criativa e a ação no presente manifesta essa criação. O poder e a responsabilidade estão sempre em jogo. A questão final, então, não é se é possível, mas sim o que a humanidade vai escolher criar a partir de agora.